Fala galera do YouTube, mais um conteúdo maneiro de Power BI hoje. Basicamente a gente vai aprender a usar a fórmula Summarize, que faz resumo de tabela. Ela agrupa tabelas e é um conteúdo bem maneiro e bem importante para você poder aumentar e fazer análises ainda melhores, beleza? Então, antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de duas coisas rápidas, que é, primeiro, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo. Lembra que terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo de Excel, de VBA e também de Power BI, beleza? E aí, se você gosta do nosso trabalho, não esquece de deixar o seu comentário aqui e dar o like no vídeo, que isso ajuda muito a gente a divulgar o conteúdo para ainda mais pessoas, beleza? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente o que a gente tem é uma planilha de vendas e são poucas vendas até. Repara que são 26 vendas. Se a gente olhar aqui no número da venda, se eu descer até o final da planilha, está lá, número de vendas 26. Só que a grande questão aqui é a seguinte, repare que o número da venda está repetido para várias linhas da tabela. E por que a mesma venda aparece várias vezes na tabela? Basicamente, simplesmente porque teve um parcelamento aqui dentro da nossa venda. Então percebe, aqui essa primeira venda, ela aparece 3 vezes. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui, ó, o total de parcelas dessa venda foram 3 parcelas. Então esse cara aqui, que é o Gustavo Acardo, ele pagou em 3 vezes. Ele pagou o produto lá que ele estava comprando, da Samsung, em 3 parcelas. Então basicamente o que aconteceu aqui foi o seguinte, repare que ele comprou um produto, só que ele comprou, por exemplo, 3 unidades de um produto. Só que ele comprou em 3 parcelas. Então o preço unitário aparece dividido por 3, porque ele comprou em 3 parcelas, e o faturamento da venda também aparece dividido por 3. O faturamento total dessa venda seria 1.400 mais 1.400 mais 1.400, que seria 4.200, tudo bem? Então, o nosso grande objetivo com essa tabela vai ser a gente simplesmente pegar tudo que está parcelado e juntar tudo em uma única venda. Então, essa venda número 1, que está dividida em 3 parcelas, eu quero juntar em 1. A segunda venda não tem parcela nenhuma, só foi uma parcela. A terceira venda teve mais algumas parcelas, teve 5 parcelas. Então, a gente quer dividir isso e juntar em uma única parcela, tudo bem? Então, a gente quer essencialmente pegar essa planilha e resumir ela, ou seja, a venda número 1, eu quero que ela apareça só uma vez. A venda número 2, quero que apareça só uma vez e assim por diante, para a gente ter essa tabela de resumo e poder efetivamente calcular o nosso ticket médio. Porque se eu quiser calcular a soma de faturamento, beleza, eu consigo calcular a soma de faturamento somando os valores dessa coluna, porque cada faturamento está rateado para cada parcela. Só que se eu quiser fazer uma média de faturamento por venda, eu não posso usar essa tabela, porque essa tabela, cada venda está quebrada em várias parcelas, tudo bem? Então, agora a gente vai basicamente ver essa nova fórmula, que é a fórmula Summarize, que ela pega a tabela e agrupa em uma tabela resumida. Como que a gente faz para criar uma nova tabela aqui dentro do Power BI? Basicamente, você vem aqui nessa guia modelagem e vai ter essa opção de nova tabela. E aqui em nova tabela, basicamente ele vai abrir uma tabela em branco e ele vai abrir aqui para você em cima a sua barra de fórmulas que você vai usar basicamente para poder dar um nome para essa tabela, que está aqui do lado esquerdo do sinal de igual, e logo depois do lado direito do sinal de igual, você vai colocar uma fórmula que vai gerar essa nova tabela, tudo bem? Então, vou apagar isso aqui que está aqui e vou colocar, por exemplo, o nome da tabela, vendas resumida. E aí aqui depois do sinal de igual, o que eu quero fazer é usar essa fórmula Summarize, que vai resumir os meus dados da tabela. Então, vou colocar aqui Summarize, que é essa aqui, ó, S-U-M-M-A-R-I-Z-E, Summarize. Então, dei um tab, e aí, basicamente, a primeira coisa que ele me pede é qual é a tabela que tem os dados que eu quero resumir, que eu quero diminuir ela. Eu quero pegar a tabela de base vendas e resumir ela. Então, a tabela vai ser base vendas, e aí, repare que ele já mostra para mim qual é a tabela que começa com o nome base. No caso, só tenho essa, base vendas, então eu vou apertar o tab para preencher o nome dela. E aí eu aperto ponto e vírgula. Agora sim eu vou falar para ele quais são os dados que eu quero agrupar. No caso, o que eu quero agrupar? Lembra que o número da venda estava repetido? A venda número 1 aparecia várias vezes por causa do parcelamento. A venda número 2 aparecia várias vezes. A venda número 3 aparecia várias vezes por conta do parcelamento. Então, os números da venda eu quero que ele pegue e crie só uma linha diferente para cada venda. A linha número 1 só vai aparecer uma vez, linha número 2 só uma vez, venda número 3 só uma vez e assim por diante, beleza? Porque assim a gente vai conseguir ter efetivamente uma venda separada em cada linha e não vai ficar repetido. Então as informações que eu quero agrupar são os números de venda, são as vendas mesmo. Então vou colocar aqui a coluna de número da venda e aí repara, começo a escrever número e ele já me dá as opções aqui de quais colunas começam com esse nome. Então tá lá, número da venda, vou clicar aqui em número da venda e vou dar um tab para ele preencher. Show de bola. Só que ele vai pegar para mim todos os números da venda, ele vai
agrupar. Então, ao invés de repetir várias vezes a venda número 1, só vai aparecer uma vez. Ao invés de repetir várias vezes a venda número 2, vai aparecer somente uma vez. Beleza. Só que eu quero que ele agrupe esses dados fazendo o que com a informação de faturamento? Eu quero que ele some todo o faturamento daquela venda. Então, se teve 10 parcelas, eu quero que ele some cada valor de faturamento de cada parcela para ficar tudo em uma linha só. Vai ficar venda 1, total de faturamento. Venda 2, total de faturamento e assim por diante. Então, ponto e vírgula. Logo depois da coluna que eu falei para ele, que ele ia usar para agrupar as informações, eu tenho que criar uma nova coluna que vai ser a coluna de soma de faturamento. Por quê? Basicamente eu quero agrupar os dados de vendas, ou seja, agrupar os números da venda, só que somando os dados de faturamento de cada parcela. Então eu vou basicamente criar uma nova coluna aqui dentro da tabela, posso dar um nome qualquer para ela, vou chamar de, entre aspas, total faturado. Ponto e vírgula. Logo depois do nome da coluna que eu quero criar, eu vou colocar qual é a expressão que eu vou usar para calcular esse total de faturado. Beleza. E para cada venda, como é que eu sei quanto que eu faturei naquela venda? É só eu somar os valores de faturamento. Então, para somar, a gente vai colocar aqui a fórmula sum do Power BI, e aí, entre parênteses, eu vou colocar qual é o nome da coluna que tem os valores que eu quero somar, ou seja, a coluna lá na tabela original de base e vendas. No caso, a coluna que tem os valores que eu quero somar vai ser a coluna de faturamento. Percebe? Começo a escrever faturamento, ele já coloca aqui para mim qual é o nome daquela coluna. Então, faturamento, vou dar um tab para ele preencher, e aí vou fechar o parênteses, que aí eu falo para ele que eu terminei de somar os valores de faturamento, e vou fechar mais um parênteses para fechar a fórmula do Summarize e efetivamente conseguir criar minha tabela. E aí aperta o Enter dentro da sua tabela para você dar uma olhada no que acontece. Aqui do lado, o que ele fez? Lembra que as vendas estavam repetidas? Venda número 1 várias vezes, venda número 2 várias vezes e assim por diante? Agora não está mais repetido. Repara, venda número 1 só aparece uma vez, venda número 2 só aparece uma vez e assim por diante. Então ele basicamente fez isso. Ele tirou tudo que estava duplicado e agrupou aquelas informações. Só que ele agrupou e eu falei para ele fazer uma segunda coisa, que era criar uma nova coluna somando os valores de faturamento. Então aqui ele está falando para mim que o total de vendas, o total de faturamento da venda número 1 foi 4.200. Como que eu faço para garantir que isso está certo? Basicamente, a gente vai voltar aqui na nossa base de vendas e a gente vai conferir. Então aqui, ó, repara, o número da venda, a venda número 1, tá lá, aparece 1, 2, 3 vezes, ou seja, o cara parcelou em 3 vezes. Se a gente olhar aqui do lado, cada parcela teve um faturamento total de 1.400. Então, 1.400 vezes 3 vai dar justamente 4.200, que era o que a gente tinha de faturamento naquela venda número 1, tudo bem? Então, aqui o que ele fez foi agrupar os números da venda com as informações de total de faturado. Só que agora, a gente conseguiu fazer a nossa venda resumida, então a gente consegue saber qual foi a média de faturamento por pedido, só que estão faltando informações aqui nessa tabela. E que tipo de informação que está faltando? Na verdade, a gente basicamente pode querer botar todas as informações que a gente tinha na tabela original lá nessa tabela resumida. Então, por exemplo, lá nessa tabela resumida, eu não sei qual foi o produto que teve na venda número 1, na venda número 2, na venda número 3. Eu não sei qual foi o tamanho do pedido, não sei o nome do cliente, não sei a loja, não sei a data da venda, não sei a princípio nada. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar algumas colunas, vou fechar aqui essa tabela, vou abrir a outra, eu vou pegar algumas colunas para poder acrescentar aqui também. Então, além do número da venda, eu quero saber quem foi o cliente que fez essa venda número 1. Quem foi, por exemplo, a marca dessa venda número 1. E assim por diante, beleza? Então aqui, no nosso Summarize, vamos apagar e vamos refazer de outra forma, beleza? Vamos refazer acrescentando mais informação para não ficar essa tabela pequenininha. Então lembrando, qual é a tabela que tem os valores que eu quero usar para agrupar? Vai ser a tabela de base vendas. Ponto e vírgula. Quais são as colunas que eu vou querer que apareçam agora agrupadas? Primeiro, o número da venda, para ele pegar todas as vendas que estão repetidas e agrupar. Então, vou colocar aqui número da venda, vou selecionar ela e apertar o Tab. Ponto e vírgula. Além do número da venda, quais outras colunas que eu quero que apareçam aqui para mim? Eu quero, por exemplo, nome do cliente. Então, vou colocar aqui nome do cliente, que vai aparecer aqui para mim a coluna. Vou dar o Tab e pronto, está lá a coluna de nome do cliente. Ponto e vírgula. Outras colunas que eu posso querer ter aqui. Por exemplo, data daquela venda. Então, vou colocar aqui data da venda, vou dar o Tab também. Então, qualquer informação que você for querer aqui dentro dessa tabela nova, você vai pedir para ele preencher com essas colunas. Por exemplo, outra coisa que eu quero vai ser o SKU, ou seja, o código do produto para saber qual foi o produto vendido daquela vez. Ponto e vírgula. Agora, eu vou querer também
pegar a informação de qual foi a marca daquela venda. Então, eu vou colocar aqui, marca, vou dar o tab e pronto. Agora, ponto e vírgula, já fechei para ele, já falei todas as colunas que eu quero agrupar, ou seja, ele vai pegar todas as colunas de número da venda, de nome do cliente, de data da venda e de SKU e de marca. Ele vai pegar toda essa tabela com todas essas informações e vai agrupar de forma única, ou seja, se a mesma venda aparecer várias vezes, ela vai aparecer uma única vez. Então, foi a mesma coisa que a gente fez da última vez, só que agora a gente está adicionando mais informação. Estou colocando informação de nome do cliente, de data da venda, de SKU e de marca. E aí agora, a última coisa que eu vou querer fazer vai ser aquela mesma lógica, que é basicamente pegar a coluna de faturamento e somar para aparecer aqui dentro do meu resumo. Então, para eu colocar uma nova coluna dentro dessa tabela resumida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar qual é o nome que eu quero dar para essa nova coluna. No caso vai ser, entre aspas, total faturado. Total faturado, ponto e vírgula. Qual é a expressão, qual é a fórmula ou o cálculo que eu quero fazer para calcular esse total faturado? No caso vai ser somar os valores de faturamento lá da minha tabela original. Então eu vou colocar aqui soma, abre parênteses, e aí eu vou colocar aqui os valores da coluna de faturamento daquela venda, tudo bem? Então, fechei um parênteses que é da fórmula sum, fechei outro parênteses que é da fórmula summarize e dei um enter. E agora, qual que é a diferença? Ele basicamente pegou as mesmas informações, tá lá o número da venda e tá lá o total faturado certinho, que a gente já tinha calculado, só que agora ele trouxe outras informações também. Então, o nome do cliente, a data da venda, qual foi o SKU vendido e a marca também, tudo bem? Então, a gente já conseguiu fazer a nossa tabela resumida, a gente vai conseguir fazer agora os cálculos que a gente quiser, com ticket médio, com média de faturamento por marca e assim por diante. Agora, só uma pequena dica que eu quero te dar, que é o seguinte: percebe que a gente criou essa fórmula e ela começa a ficar um pouco grande, ela começa a ficar um pouco confusa quando você tem muita informação junta dentro da mesma fórmula. Então, quando você for construir uma fórmula que fique grande desse jeito, eu sugiro você separar ela em várias linhas. O que eu quero dizer com isso? Repara que aqui eu tenho a tabela que eu estou usando para resumir, depois eu falo várias colunas que eu quero resumir. Então é legal a gente quebrar isso em várias linhas ao invés de colocar isso tudo seguido, ao invés de colocar tudo isso de forma corrida. E como que eu faço para quebrar essa fórmula em várias linhas? Imagina que depois de falar que eu quero resumir a tabela de vendas, quero pular uma linha aqui dentro da minha fórmula. Como que eu faço isso? Você aperta Shift e o Enter. O Shift e o Enter, ele pula para a próxima linha, como se fosse a mesma fórmula, só que você está organizando e está escrevendo na linha de baixo. Beleza, então falei para ele que eu quero agrupar número da venda e o nome do cliente, logo depois eu posso apertar Shift Enter só para organizar o meu código. Então sempre vai dando Shift Enter que aí você vai organizando o seu código. Logo depois que você falou, por exemplo, as colunas que você quer agrupar, você está criando a nova coluna de total de faturamento. Então, para criar essa coluna, você pode organizar ela e dar um Shift Enter para colocar lá embaixo. A mesma coisa quando você for efetivamente somar os números de faturamento. Dá um Shift Enter que você já vai organizando. Então percebe que assim, sua fórmula já começa a ficar um pouco mais organizada. Você pode, por exemplo, logo que você abrir a fórmula, também já dá o Shift Enter, que você já vai separando as informações linha por linha. Então, essa fórmula que a gente colocou aqui agora é exatamente a mesma que estava antes. Tanto que se eu chegar aqui e der um Enter, ela recalcula sem problema nenhum e dá exatamente o mesmo resultado. Só fica mais organizado e mais fácil de você trabalhar com essa fórmula e de você manipular as informações que tem nela, tudo bem? Beleza. Então, como que você faz para fechar essa barra de fórmulas que ficou gigantesca aqui? Você basicamente vai clicar aqui nessa setinha para baixo, que ele vai abrir ela por completo, e se clica na setinha para cima que ele vai colapsar ela, ele vai fechar essa barra de fórmulas para você, tudo bem? Show de bola. Então agora o que eu quero fazer é criar uma análise para saber qual foi o ticket médio, ou seja, a média de faturamento por venda. Como que eu faço para calcular uma média de vários valores dentro do Power BI? A gente vai criar uma medida que vai retornar para a gente um valor, que vai ser a média de todos os valores de faturamento. Como que eu faço para criar uma medida? Clica na sua tabela com o botão direito, vai ter lá a opção de nova medida, e aí sim você consegue, aqui em cima, falar duas coisas. Qual é o nome que você quer dar para essa medida e qual é a fórmula que você quer aplicar ali dentro. No caso, vou chamar de, por exemplo, média ou então ticket médio. Coloquei aqui ticket médio igual a, eu quero fazer a média de todos os valores de faturamento, do total faturado. Então a média no Power BI, lembra que as fórmulas do Power BI são em inglês, então a gente vai colocar aqui a fórmula average, que é a média em inglês, e ele pergunta qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar. A coluna que tem os valores que eu quero somar vai ser a coluna de total faturado. Então, eu vou chegar aqui e escrever total faturado,
da aba de vendas resumida, tudo bem? Da minha tabela resumida. Então, ó, total faturado, vou clicar nela e dar um tab, pronto. Já falei para ele a coluna que eu quero calcular a média, fechar o parênteses e apertar o Enter. E aí percebe o seguinte, aqui dentro da tabela, na tabela de vendas resumida, ele acabou de criar aqui para mim a minha medida de ticket médio, ou seja, a média de todos os itens faturados. Só que, a princípio, essa informação de ticket médio, ou seja, da média de faturamento, não apareceu para a gente nessa tabela. Por quê? Lembra que as medidas, quando a gente calcula, elas não aparecem diretamente dentro da nossa planilha. A gente precisa ir lá na guia relatório e colocar essa medida, ou seja, esse cálculo, dentro de alguma visualização, algum gráfico, alguma matriz ou alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Então, vamos, por exemplo, colocar um cartão, que vai ser uma informação, vai ser um quadradinho, que vai exibir um valor único, beleza? O cartão é esse aqui, quadradinho com 1, 2, 3. E aí, como que eu faço para exibir o ticket médio aqui dentro? Basicamente, eu vou descer até o ticket médio, vou clicar nele e vou arrastar para dentro do campo, beleza? Que ele vai colocar a informação aqui dentro dos campos do meu cartão. E tá lá, meu ticket médio por venda é de R$ 8.150. Percebe que ele coloca aqui já, resumido, 8,15 mil. E se eu quiser colocar esse cara como formatação de moeda, como que eu faço? Vou clicar aqui dentro da medida de ticket médio, e lá em cima vai ter a guia modelagem, e eu coloco aqui na opção de moeda, vai ter a opção de escolher quais tipos de moeda você quer colocar. Então aqui, repara, já selecionei ticket médio, e aí vou colocar como moeda geral, que ele vai pegar o idioma que está no seu computador, beleza? Como o meu computador está formatado em português, então ele vai colocar aqui para mim a formatação em real. Perfeito, então ele já colocou aqui para a gente o ticket médio. Agora, se eu quiser saber a média de faturamento por marca, como que eu faço? Posso criar um gráfico com isso, por exemplo. Então, ó, vou colocar aqui um gráfico de colunas, beleza? Selecionei essa segunda opção, que vai ser o gráfico de colunas, e vou chegar aqui e aumentar um pouquinho o tamanho dele. E aí, como que eu faço isso? Primeiro, você clica dentro do gráfico e você vai ter que começar a preencher as informações dele. E aí, duas coisas que eu vou ter que preencher. As marcas e, finalmente, o ticket médio, para ele falar para cada marca qual é o ticket médio. Só que como que eu faço isso? Eu vou ter que preencher o eixo, que são as categorias que vão aparecer na horizontal, e os valores, que são os números que vão aparecer nas colunas. Então, para fazer isso, primeiro, dentro dos valores, o que eu vou colocar? Eu quero que ele calcule o ticket médio. Então, o número que eu vou colocar nos valores vai ser o ticket médio, que eu vou clicar e arrastar aqui para valores. E percebe o seguinte, como eu só coloquei uma informação por enquanto, que era o ticket médio, ó, se eu passar o mouse em cima dessa coluna que apareceu, ele mostra o ticket médio para todo mundo, que é 8.150. Só que eu quero o ticket médio para cada uma das marcas que eu tenho. Apple, Canon, Samsung e assim por diante. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui a coluna de marca, beleza? Dessa própria tabela de vendas resumida. Vou pegar a marca e vou jogar para dentro de eixo. E aí, quando eu faço isso, percebe o que ele faz? Vou jogar o gráfico aqui para baixo. Ele pega aquele valor, que era 8.150, ele recalcula a média de faturamento para cada uma das marcas. Então aqui, para a Dell, a média de faturamento é quase 17 mil. Para a Samsung, a média de faturamento é quase 10 mil e assim por diante. Então ele coloca do maior para o menor, beleza? E aí só percebe um pequeno detalhe. Para ver o resultado, você pode passar o mouse em cima. Só que está vendo que ele está colocando o valor com muita casa decimal? Está aqui 19.966,666668. Então eu não quero que fique com muitas casas decimais. Como que eu faço para limitar a quantidade de casas decimais do ticket médio? Primeiro, você clica aqui no seu ticket médio, volta lá na guia modelagem, que aí sim vai ter a opção. Você já colocou formatação de moeda, só que aqui do lado você vai ter a opção de colocar quantas casas decimais você quer. Aqui, repara que ele está automático, então ele bota muita casa decimal. Eu só quero 2 casas, então vou selecionar aqui, apertar 2 casas e vou dar um Enter, tudo bem? Só que aí percebe um pequeno detalhe que aconteceu aqui, que essa barra de fórmulas que está aparecendo aqui, que está calculando aqui a média, ela ficou muito grande. Então, como que você faz para ela fechar essa barra de fórmulas aqui? Você clica na setinha para cima e aí ela vai fechar, tudo bem? Às vezes, quando você abre a barra de fórmulas, ela fica na frente dos seus gráficos, mas não tem problema, você fecha a barra de fórmulas que ela volta para o original. Então, aqui a gente já conseguiu calcular não só o ticket médio, mas também o ticket médio por marca. Se eu quiser calcular o ticket médio por cliente, eu também consigo. É só eu trocar aqui, apago a marca do meu gráfico, pego o nome do cliente e pego aqui, coloco em eixo, tudo bem? Vou clicar aqui no nome do cliente, jogar para eixo, que ele vai pegar para cada um dos meus clientes, vou só colocar o gráfico aqui um pouquinho mais para baixo,
e ele recalcula o ticket médio de cada um. Então eu consigo saber quem mais gastou comigo e quem menos gastou, tudo bem? Quem mais gastou foi o Pedro Ferrari, que gastou 22.500 em média, depois o Jorge Fonseca, depois a Marina e assim por diante, tudo bem? Então só para voltar ao jeito que estava antes, eu vou pegar aqui a marca e vou colocar de novo aqui no meu eixo, só para ficar aquele ticket médio por marca. Então repara como é simples você conseguir fazer essa análise com as informações resumidas. Então, lembra que sempre que você precisar fazer um resumo das suas informações, você consegue fazer isso com aquela fórmula que a gente fez, que é a fórmula Summarize. E quando que você usa a fórmula Summarize? Basicamente, quando você tiver várias linhas com informação repetida e você não quiser que elas se repitam. Você quer só aglomerar essas informações, agrupar essas informações e, por exemplo, somar o faturamento delas, fazer uma média, enfim, qualquer conta que você fizer, agrupando essas informações, você vai conseguir fazendo com a fórmula Summarize, beleza? Então, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Lembra de deixar o seu comentário aqui se você faz parte dos 12% que começam o vídeo e ficam até o final dentro aqui do canal da hashtag treinamentos. Lembra de colocar a nossa hashtag Somos Todos 12% e uma outra hashtag que o pessoal já tem começado a usar, que é nossa hashtag Domingo com Power BI, que a galera sempre acompanha a gente aos domingos com mais conteúdo cada vez mais, beleza? Então, eu espero muito que você tenha curtido essa aula. Comenta aqui o que mais você quer aprender, o que você achou da aula, conseguiu aprender. Deixa o seu like para ajudar a gente a divulgar ainda mais o nosso vídeo e te espero no próximo vídeo.